Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo, sou casado com a Débora, somos os pais da Thalita e mais uma vez estamos aqui em mais uma quarta-feira para falar sobre o tema convivência e experiências, uma nova dinâmica familiar, né? Como tem sido a convivência familiar nesse período de pandemia. E a gente sabe que tem sido muito desafiador para todas as famílias, não só famílias brasileiras, né? Mas para todas as famílias ao redor do mundo, essa é, reestruturação, né, no modelo de convivência familiar, né? Muitas pessoas trabalhando na modalidade home office, estudando à distância, crianças com aula suspensa. Então são muitos desafios que chegaram assim de uma vez, né, uma avalanche de mudanças no convívio familiar em consequência da pandemia. E a gente sabe que o convívio familiar já não é algo fácil, né? São pessoas com criações diferentes, com culturas diferentes, né? Então já não é algo fácil. Agora imagina todo mundo dentro de casa com a recomendação dos governos, dos órgãos de saúde, né? A recomendação do isolamento social, de ficar em casa. Então a gente vai tratar um pouquinho de alguns tópicos hoje, né? Que nós esperamos que contribua para que o convívio familiar se torne mais fácil, mais leve, mais agradável aí na sua casa, tá? Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, de se inscrever nos canais da igreja, no canal aqui do YouTube, nas redes sociais, tá bom? E se você gostou e se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém da sua família, um amigo, um colega seu, pode compartilhar, dê essa força lá no canal, tá bom? E a gente vai falar aqui de alguns temas hoje. Sim. O que a gente deve fazer como família para enfrentarmos esse período difícil que nós temos passado, né? E o primeiro dele, eu acho que um dos mais importantes, as principais causas de divórcio, né, que existem hoje em dia, é a questão da organização financeira. A Débora vai falar um pouquinho mais sobre a questão da organização financeira e a sua importância. Infelizmente, a questão do desemprego é uma realidade de muitas famílias nesse período de pandemia. E com a gente não foi diferente. Infelizmente, eu perdi o meu emprego em junho desse ano e nós precisamos fazer uma reorganização financeira. Então, nós sentamos e verificamos, né, quais eram os nossos maiores custos e identificamos que não seria viável nós mantermos um carro financiado. Então nós optamos por vender, né, o nosso segundo veículo. Até então nós tínhamos 2 veículos e optamos por vender esse carro financiado porque com certeza diminuiria muito os nossos custos de questão da parcela de financiamento, combustível, seguro do carro, manutenção, entre outros. Então é muito importante que vocês sentem, conversem e verifiquem quais são os seus maiores custos e como que vocês podem se ajustar, né? Talvez comendo mais em casa, não saindo tanto para comer fora, né? Verificar nas suas contas o que pode ser diminuir, né? O que você pode deixar de pagar, que está sendo talvez um custo, né? Então, assim, é saber reorganizar mesmo essa questão financeira, até porque para não gerar atrito dentro do seu lar, porque infelizmente a gente sabe que esse é um tema que gera muita discussão dentro do lar. E graças a Deus, mesmo eu tendo a perca do meu emprego, isso não foi motivo para que a gente discutisse, brigasse. Pelo contrário, a gente tem se unido mais e a gente procura verificar quais são as nossas maiores necessidades, não tendo tantos desperdícios, né? Então, assim, isso realmente é muito importante, você cuidar da saúde financeira do seu lar. Outra questão é a comunicação. É necessário a comunicação, tanto do casal, como dos filhos e como da família em geral. Exato. Vocês precisam se conhecer melhor, né? O esposo conhecer a esposa, saber tratar a questão da sinceridade mesmo, de você abrir o seu coração, falar para de repente
um tá trabalhando em casa, que nem no nosso caso, né? A Débora trabalhou um tempo em casa, eu trabalhei fora, agora ela infelizmente não está trabalhando, mas nós sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável nas nossas vidas, então nós nos organizamos, nós nos reorganizamos e eu trabalho fora, então às vezes a gente chega cansado depois de um dia de trabalho, a exposição que a gente tem com os colegas de trabalho, muitas pessoas usam transporte público, né, ou às vezes trabalham em situações que não são muito seguras, então precisa ter essa questão da sensibilidade Sim. do casal, né, e também a questão do esposo com a mulher e vice-versa, e também dos pais para com os filhos, né, nós somos pais da Thalita de 3 anos e ela não entende se eu tive problemas no meu trabalho ou se a Débora teve dificuldades ao longo do dia em casa. Ela não entende, ela quer o momento dela. Então, nós precisamos também ter essa sensibilidade de ter uma comunicação assertiva com os filhos também. Um terceiro tópico que é muito importante também nessa questão é respeitarmos as diferenças, né? E a questão da empatia também. Como eu falei, eu estou trabalhando fora, então às vezes algumas pessoas se sentem no direito, nossa, eu estou trabalhando fora, eu vou trabalhar das 8 às 5 fora, das 8 às 6, eu chego em casa tem que estar tudo pronto, tudo preparado, e não é assim, muitas pessoas se esquecem de se colocar no lugar da esposa ou do marido que ficou em casa, né? O quão difícil é a rotina familiar, você cuidar de todos os afazeres de casa, roupa, limpeza, preparar uma refeição, você dar atenção para um filho, preparar uma mamadeira, uma refeição de qualidade, ter momentos de qualidade com o filho durante o dia. Então a responsabilidade para quem fica em casa é muito grande também. Agora imagina para você que ainda está na modalidade home office, que além de todas essas responsabilidades você ainda precisa compartilhar as atividades da casa, parar para preparar uma refeição, participar de uma reunião enquanto o filho está brincando ali na sala, querendo o seu colo, encerrando uma chamada, como a Débora já comentou no vídeo anterior. Então a questão do respeito, né, respeitar as diferenças e realmente se colocar no lugar do outro familiar, seja um filho, seja um marido, a esposa, o quão importante, ou um pai, uma mãe, né, a gente se colocar no lugar da outra pessoa. É um ponto que a gente acredita que faz diferença vocês colocarem em prática, vocês exercitarem essa questão da empatia e do respeito. Sim. Outra questão também são os gestos, porque amar é atitude. Então, assim, verifique o que seu cônjuge gosta, o que seu filho gosta e demonstre esse gesto de amor e carinho. Eu que fico em casa agora, eu gosto muito, eu descobri, né, que eu gosto muito de cozinhar. Eu me encontrei nessa área. Então, eu gosto de fazer receitas diferentes e algo que vai agradar o Ronaldo. Então, eu faço alguma receita, eu tiro foto, falo, olha, eu preparei para você. Então, é você fazer coisas que vai agradar o seu parceiro. Então, o Ronaldo também, às vezes, ele chega em casa com algo que eu gosto, um doce, um chocolate, ou algo... Pessoal, desculpa o cortezinho aí no vídeo aí. A gente foi fazer um pequeno ajuste aqui no estúdio, na iluminação, tá bom? Então a gente falou um pouquinho sobre gestos, né? E só completando aqui, a Débora faz uma tortinha, uma panqueca de banana, que é uma delícia. Às vezes eu tô no trabalho e ela manda a foto da panqueca que ela preparou, que é uma panquequinha de banana. E é fit. E é fit ainda, esse povo fitness aí, né? E faz toda a diferença, tá bom, pessoal? Agora a gente vai dar a sequência aí, desculpa mais uma vez pela pequena edição aí que o Rafa teve que fazer. Deus abençoe, Rafa. Então, um outro tópico é sobre tolerância. E eu acredito que tolerar é você respeitar o seu próximo. Aqui em casa, eu percebo que o Ronaldo, ele chega do trabalho e ele gosta de assistir uma TV, de ver um esporte, porque isso às vezes alivia, tira todo aquele, né, além dele descansar, uma forma dele se estressar. Então, assim, respeite aquilo que o seu cônjuge gosta de fazer, que vai deixar ele bem, que a gente sabe que nessa fase, né, a gente tem as nossas preocupações, muitas vezes a gente tem alguns comportamentos como estresse,
o cansaço emocional. Então, você respeitar a necessidade do outro. Nem todo dia eu estou bem, ou nem todo dia o Ronaldo está bem. E a questão também da preocupação. Se preocupe, se você vê que seu esposo não tá, se ele gosta de conversar bastante, se naquele dia ele tá mais calado, né, procure fazer algo para agradá-lo, ou simplesmente ore pela vida dele, vice-versa. Então, assim, é muito importante a questão do respeito ao próximo, ou do seu filho também. Isso com certeza vai fazer muita diferença no relacionamento familiar. Uma outra questão é a organização das atividades de casa. É muito importante que a gente estabeleça a rotina, organize as atividades de casa, como por exemplo aqui na nossa casa, como a Thalita acorda um pouquinho mais tarde, eu acordo junto com o Ronaldo, procuro adiantar o máximo de tarefas do lar para quando ela acordar eu poder dar atenção para ela. E aí no período da tarde ela faz a aula dela online, então que é algo que eu preciso acompanhar. Então tem as atividades da aula que eu costumo ajudá-la, e é algo muito bom, porque criança, como ela é uma criança pequena, ela se sente feliz, ela se sente amada por estar repartindo esse momento, né, comigo, já que ela não tem os seus amiguinhos e nem a professora por perto. E quando você organiza as suas atividades da sua casa, ou com os seus filhos, aqueles que estão estudando, você consegue ter momentos de atividades, né? Você consegue exercer atividades sociais. Então é importante que você, pai, mãe, filhos, né, os membros da sua família, verifique quais são as atividades que vocês gostem de fazer, aquilo que você vai se sentir melhor, né? Então aqui em casa a gente gosta muito de assistir filmes, assistir programas com animais, que a Thalita também gosta de assistir bastante, desenhos, por exemplo, a gente também gosta muito de cozinhar, então a gente aprendeu receitas novas, de fazer pães, bolos, e isso é algo que dá para a família toda se envolver. Então procure coisas para vocês fazerem tanto como família, como sozinho também, né? Lendo um livro, procurando fazer um curso para se especializar. Com certeza essas atividades sociais faz muita diferença no seu relacionamento familiar. Porque o impacto da pandemia foi muito grande na questão social, né? Pessoas que tinham o hábito de ir à academia, de praticar um esporte, de assistir ao teatro, de ir ao cinema, passear, né? Ir no shopping. Ir num parque. Hoje os parques estão fechados, os parques aqui da região todos fechados. Ir ao shopping, às vezes para uma caminhada, para tomar um sorvete, para comer alguma coisa, né? Simplesmente para espairecer a mente, a cabeça. Então, as atividades sociais realmente foi uma das áreas mais impactadas por conta da pandemia, né? Então é muito importante vocês, assim como a Débora falou de organizar as atividades da casa, organizarem também as atividades sociais, tá bom? Isso é muito importante. E por último, né, Débora, e não menos importante, a vontade de permanecer juntos. É isso que vai fazer o diferencial, né? Como eu disse no começo, a convivência familiar não é fácil, né? Sim. Não é fácil você ter a questão da cultura que a Débora foi criada, né? Ali o meio ambiente, a atmosfera na qual a Débora foi criada foi totalmente diferente da minha, né? E isso é fato, né? Estou compartilhando um fato com vocês. Então meu convívio familiar foi muito diferente do dela. E também alguns relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher. A principal... existe até um ditado, né, que basta querer para que dê certo. Então vocês precisam querer, vocês precisam ter essa vontade de permanecerem juntos. Isso que vai fazer a diferença, né, Débora, para o convívio social e o convívio familiar
mais mais saudável. saudável. Sim. Exatamente. E Deus, ele ama as famílias e ele acredita nas famílias, e o maior desejo de Deus, é que as famílias permaneçam unidas. Eu até separei aqui um versículo que é muito conhecido, que é Filipenses 4,13, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas o versículo anterior diz que Paulo diz que sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Então, isso tem sido uma realidade de muitas famílias. Alguns estão passando por fartura, outros estão passando por necessidade, né? Outros estão bem alimentados, então outros, né, nem tanto. Então, mas sabemos que com Deus nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Amém. Então, independente da situação que você esteja vivendo hoje, que talvez seja totalmente diferente do que a gente expôs aqui, da nossa situação familiar, creia que com Deus você pode todas as coisas, porque é Deus que te fortalece. Amém. Pessoal, nós esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. Tá? Tem sido um prazer aqui compartilhar um pouco da nossa convivência, da nossa família com vocês. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like aí no vídeo, deixa aqui nos comentários, né? Compartilhem as suas experiências também. Compartilhem esse vídeo com os amigos, com os familiares, né? De repente esse vídeo pode chegar até uma família, até uma pessoa que esteja precisando dessa palavra, né? Esteja precisando ouvir. E siga também a igreja nas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira. Tchau, Deus abençoe.